Oh, aleluia, Pai. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado. É assim que eu oro e te agradeço por mais essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia! Nessa Aleluia. atmosfera já está gravando e eu já vou falar o versículo. Aleluia. Jeremias, Fê, obrigada, viu? Obrigada. Jeremias 38 Aleluia. a 40, Salmo 74, logo em seguida, e Salmo 79. Aleluia. Nós chamamos, viu, Fê? Amém. Nós chamamos. Hoje é dia 230 e vamos brindar, né, Sidneia? Tchim, ó meu Ianzinho aí, eita, olha. Esse é chamado do Senhor mesmo, viu? Não tem um dia que a pessoa acorda triste. Eu nunca vi meu filho triste na face dessa terra, o bravo. Nunca. Em 11 anos, ontem eu falava para ele, filho, não tem um dia que a sua energia tá baixa, que você tá triste. Não existe um dia, filho, que você fique bravo. Um dia. Um dia, filho. Fazem 11 anos que você acorda acelerado, filho. Ô, glória, e feliz. Feliz, gente. Gente, é verdade. Ontem Deus falou comigo, viu? Jeremias 38, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo ao povo. Esta é a mensagem do Eterno, todos os que permanecerem nesta cidade morrerão. Serão mortos ou morrerão de fome, ou ficarão doentes e morrerão. Mas os que se entregarem aos babilônios se salvarão e viverão. E a palavra garantida do Eterno é: esta cidade está destinada à queda, diante do exército do rei da Babilônia. Ele a tomará. Esses oficiais foram pedir ao rei: por favor, mate esse homem. Ele precisa sair de cena, porque ele está acabando com a determinação dos soldados que ainda estão na cidade, como também do próprio povo, espalhando essas ideias. Esse homem não quer o bem desse povo. Ele está tentando nos arruinar. O rei Zedequias cedeu. Se vocês acham que é melhor, então vão lá e resolvam o caso à sua maneira. Eu não posso segurar vocês. Assim eles pegaram Jeremias e o puseram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no pátio da guarda do palácio. Eles o baixaram com cordas. Não havia água na cisterna, só lama. E Jeremias afundou na lama. Ebed-Meleque, um etíope oficial da corte no palácio real, ouviu que haviam posto Jeremias na cisterna. Pode escrever aqui os versículos? Josiane, pode escrever aí, Josiane? Ebed-Meleque, um etíope oficial na corte do Palácio Real, ouviu que haviam posto Jeremias na cisterna. Enquanto o rei estava num julgamento, na porta de Benjamim, Ebed-Meleque correu ao palácio do rei e disse: meu senhor, ó rei, esses homens estão cometendo um grande erro, um grande crime, jogando o profeta Jeremias na cisterna, jogando e deixando-o ali para morrer. Ele está quase morto e não há uma migalha de pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve 3 homens com você e tire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Ebed-Meleque, com a ajuda de 3 homens, foi ao guarda-roupa do palácio, pegou alguns trapos, amarrou, fez uma corda e que foi baixada até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, gritou: Jeremias! No fundo do poço, prenda a corda de pano debaixo dos braços. E Jeremias fez o que disseram. Assim, eles puxaram e tiraram Jeremias da cisterna com a corda, mas ele continuava confinado no pátio da guarda do palácio. Mais tarde, Emily, acho que é Emily o nome, eu coloquei lá o recorte no grupo, Emily, tá no grupo os versículos. Veja se você dá uma olhadinha lá no grupo. Tá bem detalhadinho os 3 versículos lá, meu amor. Aí acho que fica mais fácil se você pegar o do grupo. Mais tarde, o rei Zedequias mandou que buscassem o profeta Jeremias e o levassem à terceira entrada do templo de Deus. O rei disse a Jeremias: vou perguntar uma coisa, não esconda nada de mim. Jeremias disse: se eu dissesse toda a verdade, você me mataria? Mas também não importa o que eu disser, você não vai me dar atenção mesmo? Zedequias jurou a Jeremias ali mesmo, mas em segredo.
tão certo como o Eterno vive, o Deus que nos dá a vida, não vou matá-lo, nem entregá-lo aos homens que querem vê-lo morto. Assim Jeremias disse a Zedequias: esta é a mensagem do Eterno, do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Se você se entregar aos generais do rei da Babilônia, salvará a sua vida. Esta cidade não será queimada e sua família viverá. Mas se você não se entregar aos generais babilônicos, essa cidade acabará na mão dos caldeus, e eles vão incendiá-la. E não pense nem por um minuto que existe alguma saída para você. O rei Zedequias disse a Jeremias: mas tenho medo dos judeus que já desertaram para o lado dos babilônios. Se eles me pegarem, eles vão me torturar. Jeremias garantiu: ninguém vai apanhar você. Por favor, ouça a voz do Eterno. Estou dizendo isso para seu bem, para que você viva. Mas se você não se entregar, ouça o que o Eterno me mostrou que vai acontecer. Pense nisso. Todas as mulheres que ainda restaram no palácio do rei de Judá serão levadas aos oficiais dos reis da Babilônia, e elas sairão dizendo: eles mentiram para você e o entregaram. Esses que se dizem seus amigos, e agora você está atolado e preso na lama até os joelhos, e seus amigos, onde estão agora? Eles tomarão todas as suas mulheres e filhos e os entregarão aos caldeus. E não pense que você vai escapar. O rei da Babilônia vai prender você, e então vai arrasar e queimar a cidade. E Zedequias disse a Jeremias: não deixe ninguém saber dessa conversa se tem amor à pele. Se os oficiais do governo souberem que eu conversei com você, eles podem vir e dizer: diga-nos o que ocorreu entre você e o rei. O que foi que ele disse e o que foi que você disse a ele. Se não esconder nada, não iremos matá-lo. E se isso acontecer, diga a eles: apresentei minha causa ao rei para que ele não me mandasse de volta à masmorra de Jonatas para morrer ali. E foi exatamente o que aconteceu. Os oficiais cercaram a Jeremias e começaram a lhe fazer perguntas, e ele respondeu conforme o rei lhe havia instruído. Assim pararam de interrogá-lo. Ninguém tinha ouvido nada da conversa. Jeremias viveu no pátio da guarda do palácio até o dia em que Jerusalém foi capturada. No 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército e sitiou Jerusalém. No 11º ano do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles abriram uma brecha nos muros da cidade. Todos os oficiais do rei da Babilônia se reuniram num conselho na porta do meio. Nergal-Sarezer, de Sangar, Nebo-Sarsequim, um dos altos oficiais, Nergal-Sarezer, outro oficial, todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e os soldados restantes viram aquilo, correram para salvar a vida, fugiram de noite por um caminho no jardim do rei, atravessaram a porta entre as duas muralhas e se dirigiram para o deserto, na direção do Vale do Jordão. Mas o exército babilônico os perseguiu, capturou Zedequias no deserto de Jericó. Eles o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na região de Ramate. Nabucodonosor decidiu o destino dele. O rei da Babilônia matou todos os filhos de Zedequias em Ribla, diante dele, e depois executou todos os nobres de Judá. Depois que Zedequias viu essa matança, Nabucodonosor o cegou, acorrentou ele e o levou para a Babilônia. Nesse meio tempo, os babilônios queimaram o palácio real, o templo, e todas as casas da cidade também puseram abaixo os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal do rei, reuniu todos os que haviam restado na cidade, com os que haviam se entregado, e os levou para o exílio da Babilônia. Ele não se incomodou em levar aos poucos pobres que não tinham nada. Ele os deixou na terra de Judá para ganhar seu sustento, como pudessem, nas vinhas e nos campos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã, chefe da sua guarda pessoal, ordens especiais acerca de Jeremias. Cuidem bem dele. Veja que nada de mal lhe aconteça e dê a ele tudo o que ele quiser. Assim, Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal do rei, e Nebus-Sasban, Nergal-Sarezer e os mais altos oficiais do rei da Babilônia mandaram buscar Jeremias, levando-o do pátio da guarda real e deixando-o aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a fim de que ele fosse levado para casa, e permitiram que ele morasse com o povo. Antes disso, enquanto Jeremias ainda estava sob a custódia no pátio da guarda real, a mensagem do Eterno veio a ele. Vá e fale com Ebed-Meleque, o etíope, e diga a ele o que diz o Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Ouça com muita atenção, eu vou fazer esta cidade exatamente o que eu disse. E isso é má notícia, não é notícia boa. Quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Eu vou libertar você no dia do juízo. Você não será entregue aos homens que com razão tanto temem. Sim, eu vou salvá-los e você não será morto. Sairá de lá são e salvo, porque confiou em mim. É o decreto do Eterno. Mensagem do Eterno a Jeremias,
depois que Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal, o libertou em Ramá. Estou no 40, tá? Jeremias 40. Quando Nebuzaradã veio a ele, Jeremias estava acorrentado, como os outros cativos de Jerusalém e Judá, que estavam sendo levados para o exílio lá na Babilônia. O chefe da guarda pessoal separou Jeremias e disse: foi o Eterno, seu Deus, que anunciou a destruição deste lugar. Ele fez o que tinha avisado que faria, porque todos vocês pecaram contra o Eterno e não quiseram fazer o que ele mandou. Agora todos vocês estão sofrendo as consequências. Mas hoje, Jeremias, estou libertando você, estou te tirando as correntes das suas mãos. Se você quiser vir para a Babilônia, comigo venha, vou cuidar bem de você. Mas se você não quiser, tudo bem. Veja, toda a terra se abre diante de você, faça o que você quiser. Você pode morar onde quiser. Se quiser ficar em casa, volte e fale com Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. O rei da Babilônia designou Gedalias, governador da cidade de Judá. Fique com ele e com seu povo, ou vá para onde quiser. A decisão é sua. O chefe da guarda pessoal do rei deu a ele comida para uma jornada e um presente, e depois deixou que ele fosse. Jeremias foi falar com Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e decidiu morar ali com ele e com o povo que havia ficado na terra. Alguns oficiais e seus soldados, que estavam escondidos nos campos, souberam que o rei da Babilônia havia designado Gedalias, filho de Aicã, governador da terra. Ele era responsável pelos homens, pelas mulheres e crianças, e pelos mais pobres, que não tinham sido levados para o exílio da Babilônia, e vieram falar com ele em Mispá. Foram eles Ismael, filho de Netania, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate, Jazanias, filho de Maacatita. Estavam acompanhados por seus homens. Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, prometeu a eles e a seus homens: vocês não têm o que temer dos oficiais caldeus, fiquem na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia, vocês vão ficar bem. Minha tarefa é ficar aqui em Mispá e ser intermediário do povo diante dos caldeus quando eles aparecerem. A tarefa de vocês é cuidar da terra, fazer vinho, colher os frutos do verão, espremer o azeite das azeitonas, armazenem tudo em jarros de barro e estabeleçam-se nas cidades que vocês ocuparam. Os judeus que haviam fugido para Moabe, Amon, Edom e outros lugares ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado alguns sobreviventes em Judá e designado Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, governador deles. Então, todos começaram a voltar para Judá, de todos os lugares para onde eles haviam se espalhado. Vieram a Judá e a Gedalias em Mispá e foram trabalhar na colheita e no armazenamento de uma grande provisão de vinho e de frutos do verão. Certo dia, Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais do exército que tinham se escondido no interior vieram conversar com Gedalias em Mispá e disseram: você sabe que Baales, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você, não sabe? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, chamou Gedalias em particular e lhe disse: se quiser eu posso matar Ismael, filho de Netanias, ninguém precisa saber. Por que deixar que ele mate você e lance a terra na anarquia? Por que deixar que todos de quem você está cuidando sejam espalhados e que seja destruído o que sobrou de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso. Eu proíbo. Você está espalhando boatos sobre Ismael. Paramos aí em Jeremias e vamos para o Salmo 74. Tu saíste e nos abandonaste sem ao menos olhar para trás. Ó Deus, como pudeste? Somos tuas ovelhas. Como podes nos pisar desta maneira? Refresca a tua memória. Tu nos compraste há muito tempo. Somos tua tribo mais preciosa. Pagaste um bom preço por nós. Somos o teu Sião, o teu monte Sião. Na verdade, já moraste aqui uma vez. Vem e visita o lugar do desastre. Vê como eles destruíram o santuário. Enquanto teu povo adorava, teus inimigos entraram sem pedir licença, gritando e pichando as paredes. Eles puseram fogo na entrada, brandindo machados, despedaçaram os objetos de madeira, derrubaram as portas amarretadas e depois as transformaram em lenha. Eles queimaram aquele santo lugar até o chão, violaram o lugar da adoração. Diziam a si mesmos: vamos bani-los da terra. E queimaram todos os lugares de adoração. Não há sinal ou símbolo de Deus à vista. Não temos ninguém para falar em teu nome, ninguém que saiba o que está acontecendo. Até quando, ó Deus, os bárbaros blasfemarão e os inimigos nos amaldiçoarão e sairão ilesos? Por que não fazes alguma coisa? Até quando ficarás aí sentado como se estivesses de mãos atadas? Deus é meu rei desde o começo.
Ele efetua a salvação no útero da terra. Com um sopro dividiste o mar em dois, fizeste picadinho dos monstros do mar, cortaste as cabeças de Leviatã, depois a servistes cozida para os animais. Com teu dedo abriste fontes e riachos e secaste as enchentes implacáveis. Tu és o dono do dia e da noite. Põe as estrelas e o sol em seus lugares. Projetaste os quatro cantos da terra e criaste as estações do verão e de inverno. Anota, ó Eterno, todos os insultos dos inimigos e cada profanação. Não atires teus cordeiros ao lobos. Depois de tudo que sofremos, não te esqueças de nós. Lembra-te das tuas promessas. A cidade está na escuridão. O campo se tornou violento. Não deixes que as vítimas apodreçam na rua. Faz delas um coro que cante louvores a ti. Põe-te de pé, ó Deus, e te defende. Estás ouvindo o que dizem a teu respeito, todas essas obscenidades? Não ignores a depravação deles, os atos ultrajantes que nunca cessam. Agora o Salmo 79. Os bárbaros arrombaram a tua casa, ó Deus, eles violaram teu santo templo, transformaram Jerusalém no monte de entulho, eles serviram os corpos dos teus servos como banquete para as aves de rapina, atiraram os ossos do teu povo santo aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como baldes de água, em volta de toda Jerusalém, seus corpos foram deixados para adoecer, para apodrecer, insepultos. Não passamos de piada para nossos vizinhos, pichações nos muros da cidade. Até quando temos de tolerar isso, ó Eterno? Vais guardar rancor de nós para sempre? Será que a tua ira nunca esfriará? Se vais ficar irado, que seja com os pagãos, que não se importam contigo, com os reinos rivais que te ignoram. Eles são os responsáveis pela ruína de Jacó, que destruíram e pilharam o lugar onde ele viveu. Não nos culpes pelos pecados dos nossos pais. Apressa-te e nos ajuda. Estamos com a corda no pescoço. És famoso por prestar socorro. Precisamos de um alívio, ó Deus. Afinal, tua reputação está em jogo. Tira-nos desta confusão e perdoa os nossos pecados. O que mais sabes fazer? Não permita que os pagãos nos perguntem com ar de zombaria: onde está o Deus de vocês? Saiu para almoçar? Vai a público e mostra a esses incrédulos que eles não podem matar seus servos e sair ilesos. Dá ouvidos aos prisioneiros que gemem. Perdoa os que estão no corredor da morte. Tu podes fazer isso. Paga na mesma moeda os responsáveis por essa situação. Que os insultos contra ti retornem para eles e os nocauteiem. Então nós, o teu povo, a quem tu amas, de quem tu cuidas, te agradeceremos de novo e de novo e de novo. Contaremos ao mundo todo como és maravilhoso e digno de louvor. Amém. A gente faz uma declaração lá no Vida Jejuada e eu quero ler especificamente a de hoje. Amém? Só para que vocês fiquem com ela no coração. Vou deixar gravando. Ó, em todo o tempo nós louvaremos e bendiremos e adoraremos ao Senhor. E aí, essas declarações, elas são para nossa casa. Então, eu vou declarar como se fosse para o nosso lar, amém? Neste lar, nosso louvor não depende de um cenário, a nossa adoração não se move por nossos sentimentos, a nossa gratidão não se cala diante da dor. Aqui nesta casa, bendiremos ao Senhor em todo tempo, no dia da festa e no dia do luto, no tempo da abundância e no tempo do deserto, porque só Ele é digno, porque só Ele é Deus, porque só Ele permanece o mesmo e é sempre digno de adoração. Declaramos que a nossa casa é um altar. Dos cômodos sobe incenso, nos cômodos sobe incenso. Nos quartos há canções e na mesa há gratidão. E nos dias maus, sabemos que chegam, na nossa memória há depósitos de fidelidade do Pai. Nada nos calará, nem o medo, nem qualquer diagnóstico, nem uma provável escassez. Adoraremos, mesmo em meio às lágrimas. Bendiremos, mesmo no momento da espera. Louvaremos, mesmo passando pelo vale. Porque neste lar, nesta casa, neste altar, o Senhor é exaltado em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu parar a gravação. Peraí. Tá atualizado, viu, gente? Atualizei ontem.